perfectionné. E seu poder de cura, a sa puissance de guérison, para aperfeiçoá-lo, pour la perfectionner, e sua ressurreição, dans sa résurrection. Como nós falamos sexta-feira, Comme nous avons parlé vendredi, morto est mort, que está no caixão, qui est dans une caisse. não dá mais conta Il ne rend pas compte como é que ele se vestir, comment il s'est vêtu, se o seu cabelo está penteado ou si sa não. tête est comme ça. Ele é morto no caixão. Il est mort. Ele não dá conta de nada. Il ne sait plus rien. O profeta disse, Le prophète a dit, é a mesma c'est coisa la même chose. de cristão Un chrétien que morto em Cristo. qui est mort en Christ. Se você é morto em Si Cristo, toi tu es mort en Christ, não vai dar mais conta das coisas do tu ne mundo. vas pas rendre compte des choses du monde. Mais tu es mort. Amém. Amen. Morto. É por isso que leva lá na casa mortuária. Pourquoi on l'amène là-bas à la morgue, Ele muda toda a roupa. on le change tous les habits, Pega uma lençola branca. on prend une couverture blanche, Ele tapa assim. on le couvre. Ele é morto. Il est mort. Não vai reclamar. Oh, Il ne va pas réclamer, oh, senhor, eu sou patrão. monsieur, moi je suis un patron. Você está me deixando assim? Toi tu me laisses comme ça. Eu sou patrão. Je suis un patron. Ele é morto. Il est mort. Amém? Amen. Seja o presidente, ou mulher do presidente, ou seja o papa, como acabei de falar, Même le pape, comme je venais de parler, não tem direito de reclamar. il n'a pas le droit de réclamer. E quando já está na casa mortuária, Pendant qu'il est là-bas à la morgue, não tem direito de reclamar. il n'a pas le droit de réclamer. Se ele morreu a boca aberta, S'il est mort avec la bouche ouverte comme a ça, mosca vem e les entra, mouches vont sai, entrer, vont sortir. ele não reclama. Il ne va pas réclamer. Por quê? Pourquoi? Ele é morto. Il est mort. É a mesma coisa nós também. C'est la même chose avec nous. Se realmente nós morremos em Et Cristo, quand nous sommes morts en Christ, não vamos se mexer, nous ne bougerons não vamos olhar as coisas do On ne va mundo. plus regarder aux choses. A nossa vida Nos vies à nous vai ser mudado. seront changées. O nosso ser, Nos êtres, o nosso falar, notre parler, tem que haja uma ça mudança. doit avoir un changement. Aleluia! Amen. Mas hoje Mais aujourd'hui, não há mudança. il n'y a plus de É changement. o que a Bíblia diz. C'est vrai que la Bible dit, As trevas estão em esse povo. le ténèbre est dans ce peuple. Escuridão em toda a terra. L'obscurité est dans tout le Mas para monde. você, Mais pour vous, levanta se lever. e resplandece. Oh, soyez éclairés. Aleluia! Amen. Aleluia! Amen. Ele disse, Il a dit, oh, para refletir em cada maneira que ele foi refletido para nós por Deus, o Pai. pour réfléchir de la même manière qu'il a réfléchi pour nous, le Père. Somos estrelas. Nous sommes les étoiles. Somos estrelas. Nous sommes des étoiles. Portanto, a Bíblia diz, Dans la Bible dit, não há nenhuma il n'y a condenação plus la condamnation para os que estão em Cristo. pour ceux qui sont en Christ. Não anda segundo a Et carne. qui ne marchent pas selon la chair. Mas hoje os mortos em Mais Cristo aujourd'hui, les morts en Christ, estão andando segundo a carne. ils marchent selon la chair. Aquele que é morto em Cristo, Celui qui est mort en Christ, ele não anda segundo a carne. il ne marche pas selon la Ele chair. anda segundo o Il Espírito. marche selon l'esprit. Aleluia! Amen. Porque a escuridão Parce que les ténèbres está na carne, est dans la chair. nas trevas. Les ténèbres. Aleluia! Amen. Mas para Mais você, pour vous, levanta, c'est levé. sai nas trevas, Oh, soyez entra na luz, entrez dans la lumière. para ver a glória do teu Pour Deus. voir la gloire de ton Dieu. Aleluia! Amen. Aleluia! Amen. 94, 94. a grande luz resplandece. La grande lumière. Você é uma estrela. Toi, tu es une étoile. Cada cristão Chaque chrétien é uma est estrela une étoile para guiar os perdidos. pour guider les perdus. E você é uma estrela. Et toi, tu es une étoile. Está no meio dos perdidos. Toi, tu es au milieu des perdus. Então lhes deixar Tu les laisses. aqueles perdidos. Laisse les perdus. Mas você é uma estrela. Mais toi, tu es une Uma étoile. estrela é para guiar Une étoile, c'est pour guider o perdido un perdu. chegar em Cristo. Pour arriver jusqu'à Christ. É o que o profeta disse. C'est pour ça que le prophète a dit. Diz que tu acreditaste a C'est mensagem. que tu as créé le message. Se não levasse não ganhasse uma alma, Pourquoi tu n'as pas gagné une âme? tu és
cristão estéril. Toi, tu es un chrétien stérile. Tu és uma estrela. Toi, tu es une étoile. Uma mulher bêbada está lá, Une femme ivrogne qui est là. está nua, Elle est déshabillée. uma prostituta, Une prostituée. fumador. Elle fume. Não, é a vida dela, Não. aquele pagão. C'est sa vie. Elle est une païenne. Não, Non. você não é uma estrela. Toi, tu n'es pas une Se étoile. tu és uma C'est estrela, toi, tu es une étoile. vai guiar essa aqui Toi, tu vas guider celui-là. para chegar aonde que você chegar. Pour arriver jusqu'où tu E quando es. ele chega lá, Pendant que tu arrives a là, vida dele vai mudar. sa vie va changer. E esse ano Et dans cette année, é o ano do trabalho. c'est l'année du travail. Elohim Tabernáculo, Le tabernacle, cada tem que trabalhar. chacun doit travailler. Cada tem que guiar. Chacun doit guider. Perdido Perdu em Cristo. en Christ. Aleluia! Et Cada cristão chaque chrétien, é uma estrela c'est une étoile para guiar o perdido, pour guider un perdu. para guiar o cansado. Pour guider celui qui est fatigué. Alguém que é cansado Celui qui est fatigué nessa viagem. de ce voyage, de Oh, ce pèlerinage. irmão, Oh frère, eu estou cansado. je suis fatigué. Ver os pastores hoje, Je vois les pasteurs aujourd'hui. ver as igrejas, Je vois les as églises. pessoas estão se comportar. Les gens se comportent. Mensagem, Le message. irmão, estou cansado. Moi, je suis Não fatigué. vou mais na Je igreja. vais à l'église. Vou ficar em Je casa. vais rester à la maison. Tu és uma estrela Toi, tu es une para étoile guiar pour guider o cansado. celui qui est fatigué. Aleluia! Amen. Para guiar o cansado. Pour guider les fatigués. O pé do viajante. Oh, le pied des voyageurs. Tu és uma estrela Toi, tu es une para étoile guiar um pour cansado. guider un fatigué. O pé do viajante Un homme voyageur. para aqueles que estão procurando. Pour ceux qui la cherchent. Então a estrela não pode se guiar por si mesmo. L'étoile ne peut pas se guider elle-même. Deve ser dirigida pelo Espírito Elle Santo. doit être dirigée par le Saint-Esprit. Aleluia! Amen. Você deve ser dirigido pelo Espírito Toi, Santo. tu dois être guidé par le Saint-Esprit. Deve refletir o brilho de Deus na sua vida. Refléchir la lumière de Dieu dans ta vie. Aleluia! Amen. O brilho de La Deus lumière de Dieu deve se refletir na tua doit vida. se réfléchir dans ta vie. Tu és uma Toi, estrela. tu es une Tu étoile. deve ser guiado. Il doit être guidé. Abster-se das coisas do mundo S'éloigner des choses du monde e viver pia. et vivre jour Sobriamente nesta vida presente. sûrement sur cette vie présente. Aleluia! Amen. Deve refletir a luz de seu grande alguém. Tu dois réfléchir la lumière de quelqu'un. Alguém que brilhou. De quelqu'un qui a brillé. Alguém que brilhou. De quelqu'un qui a. O que devemos fazer então? Qu'est-ce que nous pouvons faire alors? Levantar Pour se lever, e resplandecer éclairer a luz de la Deus lumière de Dieu aos moribundos. à ceux qui meurent. Essas aqui estão nas ruas, nas discotecas, Ceux nas qui sont dans les jonetas. rues, dans les boîtes de nuit comme ça, São os moribundos. elles sont les moribonds. Eles precisam de guia Ils veulent un guide para os guiar pour leur guider na estrela, dans l'étoile, lhes guiar pour leur guider na lua, dans no sol, dans le soleil. que é o Senhor Jesus Que Cristo. le Seigneur Jésus-Christ. Aquele Deus que te libertou você Ce Dieu-là qui t'a délivré na vida da de bebedice, la vie de boire, vai também libertar o teu próximo. va aussi délivrer ton prochain. Pega ele, Prends-lui, lhe leva na igreja. amène-lui dans l'église. Ele vai ouvir. Il va écouter. A fé vem o que ouve. Dans la foi vient de ce qu'on O que entend, ouve é a de palavra. ce qu'on entend de la A parole. palavra vai lhe La libertar. parole va délivrer. Mas ele precisa do guia. Mais il veut un guide. Aquele guia é você. Cet guide-là, c'est toi. Levanta. Lève-toi. Resplandecer a luz. Sois éclairé. Éclaire la lumière de Aos Dieu. moribundos. Oh, à ceux qui meurent. Nas trevas profundas desse Dans mundo, les ténèbres profondes de ce monde, nós devemos nous refletir, devons réfléchir, resplandecer éclairer a presença do Senhor Jesus la Cristo. présence du Seigneur Jésus-Christ É seu poder ressuscitador. et sa puissance. Como ele é o mesmo ontem, assim ele é hoje para refleti-lo. Car il est même hier, il est aujourd'hui pour la réfléchir. Aleluia! Amen. Você
do Senhor. La lumière du Seigneur. O Espírito Santo em Le você Saint-Esprit en toi vai fazer brilhar peut éclairer o brilho de Deus l'éclair de Dieu para guiar esses moribundos pour guider ceux qui meurent. estão necessitados de ti. Et ils veulent de toi. Aleluia. Amen. O profeta disse assim, Le prophète dit nessa mensagem, dans ses prédications, o maníaco de Gadara, les fous de Gadara. parágrafo. Eu acho que cada um de nós entendeu que ele é uma estrela, não é? Je pense que chacun de nous a compris qu'il est une étoile. Cada um entendeu que ele é uma estrela. Chacun a compris que nous sommes des étoiles. Para ser uma estrela tem de ter um novo Pour nascimento. être une étoile, tu dois avoir la nouvelle naissance. Aleluia. Amen. Parágrafo 24. Paragraphe 24. O profeta disse assim, Le prophète dit nessa mensagem, dans cette prédication. não, desculpa-me, é amnesia espiritual. Pardonnez-moi, c'est l'amnésie spirituelle. Amnesia espiritual, Amnésie spirituelle, parágrafo 24. paragraphe 24. Bem, Bien. quando você olha para uma cidade Quand toi tu regardes dans une cité, e você olha para as pessoas, tu regardes aux gens, você olha para uma igreja tu regardes dans une église, e olha as pessoas que estão tão distantes de Deus, tu regardes aux gens qui sont plus loin de Dieu, não há nenhum outro diagnóstico que não seja. il n'y a plus un autre diagnostic. É o pecado. Ça, c'est le péché. Amém? Amen. E o salário do pecado Et le salaire du péché, é a morte. c'est la mort. E morrer. Et mourir, O diagnóstico prova o que é isto. diagnostic prouve qu'est-ce que ça. Veja, Vous voyez, quando as pessoas afastam-se de Deus quand les gens s'éloignent de Dieu e não ouvem a palavra, et ils n'écoutent pas la parole, não tem mais desejo pela ils palavra, n'ont plus le désir pour la parole, então há diagnóstico para isso. alors il y a un diagnostic à ça. A alma que pecar L'âme qui pêche, e esta morrerá. c'est celui-là qui mourra. Incredulidade te separa de Deus. L'incrédulité va te séparer de Dieu. Isso é exatamente correto. C'est ça, c'est correct. Mas ele conhecia qual era a enfermidade, Mais il connaissait quelle était la maladie, quais eram os resultados. quel était le résultat. Quando ele viu a enfermidade do pecado na Quand cidade, il a regardé l'infirmité du péché, agora esta é a amnesia do qual estamos falando. maintenant ça c'est l'amnésie dans laquelle nous parlons. E quando entra numa igreja, Pendant qu'on entre dans une e église, quando entra numa cidade, pendant qu'on entre dans une cité, e as pessoas et les gens não têm mais o gosto de ouvir a palavra, n'ont plus le goût d'écouter la parole, principalmente na nossa nação aqui em Angola. surtout ici en Angola, Não é somente aqui em ce Luanda. n'est pas seulement ici en Em Luanda, toda a cidade, dans toutes les cités, vai só quarta-feira, pas seulement mercredi, encontra a igreja vazia. et on va trouver l'église vide. Sexta-feira, Vendredi, a igreja vazia. l'église vide. Domingo, Dimanche, a igreja cheia. l'église est pleine. Por quê? Pourquoi? As pessoas Les gens não querem mais ouvir a palavra. ne veulent plus écouter la parole. As pessoas estão se afastando da palavra. Les gens s'éloignent de la parole. E quando as pessoas começam a afastar, Pendant que les gens s'éloignent, é o pecado. c'est le péché. Porque a única coisa que afasta o homem da palavra Parce que l'unique chose qui éloigne l'homme de la parole, é a palavra, é o pecado. c'est le péché. Por quê? Ele não ouve a palavra, Parce qu'il n'écoute pas la não parole. tem mais desejo pela Il palavra. n'a plus le désir pour la parole. Veja se alguém que está a viver a Vous palavra, voyez quelqu'un qui vit la parole, ele se preocupa dia do culto. il se préoccupe au jour du culte. Ele sabe que se eu faltar no culto, Il sait que si je manque au culte, vou faltar algo. il va manquer quelque chose. Por quê? Pourquoi? Começou a falar com o pai aqui. Comme j'ai parlé avec le père, Eu disse, veja, seja na escola, il dit, regardez, même à l'école, aluno inteligente un élève não intelligent, pode fugir à escola. il n'aime pas fuir l'école. Seja tarde de chuva, Même si ça pleut, ele vai se preocupar. il va se préoccuper. Por que essa chuva? Eu quero ir na Mais escola. pourquoi ça pleut, je vais aller à l'école? Mas aluno burro, Mais un élève vraiment qui ne connaît pas, Ça qui chauffe. ne connaît rien, même s'il pleut, ele vai dizer, obrigado, chuva. il va dire merci. Ça Faz pleut. rápido para cair, para não ir na escola hoje. Ok, fais bien pour tomber, car je ne veux pas aller à l'école. É a mesma coisa na C'est igreja. la même chose avec l'église. Crente inteligente Un croyant intelligent que tem o Espírito Santo qui a le Saint-Esprit, não se afasta da il igreja, ne s'éloigne pas de não l'église. quer se afastar, Il ne veut pas se ele éloigner. quer ouvir Il sempre. veut écouter tout
si toi, tu vois quelqu'un, não tem mais desejo pela tu palavra, n'as plus le désir pour la parole, há algo errado. quelque chose ne va pas. O diagnóstico mostra que é o pecado. Montre que ça, O pecado. c'est le péché. E o salário do Et pecado le salaire du péché, é a morte. c'est la mort. É por isso a Bíblia C'est diz: ce que la Bible dit. a escuridão L'obscurité está em toda a est terra. partout sur la E as terre. trevas Les ténèbres, nesse povo. dans ce peuple. Esse povo que estava pregando aqui. Et ce peuple que nous prêchons ici, Sim, os outros são nas oui, trevas. les autres sont dans les ténèbres. Não tem mais desejo da palavra. Ils n'ont plus le désir de la parole. Aleluia! Amen. Mas o salário do Mais pecado le salaire du péché é a est morte. la mort. É por isso o profeta Le falou prophète dit que tu és uma estrela que toi, tu es des para étoiles guiar esses pour moribundos. guider ceux qui meurent. Todos que estão a ouvir a Tous palavra, ceux qui ne sont pas venus pour écouter la parole, todos que estão nas ruas, tous ceux qui sont dans les nas villes, discotecas, dans les boîtes de nuit, em todo sítio, partout, que não gostam da qui palavra, n'aiment pas la parole, são moribundos. ils sont morts. Mas estão precisando de um guia Mais ils veulent avoir une guide para les levar pour les amener aonde há luz, jusqu'à où se trouve para eles resplandecer. pour qu'ils éclairent aussi. Esse guia Et ce guide-là, é vocês que têm novo c'est nascimento. pour là que la nouvelle naissance. Para esse ano, Pour cette année-ci, levanta lève-toi e resplandece. et sois éclairé. Às vezes a tua irmã, Parfois ta sœur, às vezes a tua mãe, parfois ta mère, o seu pai, ton père, está nas sont trevas. dans les ténèbres. Você é uma estrela para ele. Toi, tu es une étoile pour vous. Tem que lhe guiar Toi, tu dois e le levar as trevas na luz. les ramener dans la A lumière. luz é a La palavra. lumière, c'est la parole. O mesmo Deus que te salvou Le même Dieu qui t'a sauvé vai lhe salvar também. va les sauver aussi. Amém. Amen. Amém. Amen. Amém. Amen. O profeta continua a Le dizer, prophète continue à dire, na mesma brochura, dans la même brochure, parágrafo 47, paragraphe 47, amnesia espiritual, l'amnésie spirituelle. 47. 47. O pecado é agradável ao coração inconverso. Le péché, c'est agréable dans un cœur inconverti. Amém. Amen. Para coração inconverso, Pour un cœur inconverti, o pecado é uma coisa agradável. le péché, c'est une chose agréable. Ele gosta. Il aime. E quando esse coração Pendant que ce cœur-là está convertido, est converti, o pecado já cheira no seu nariz. le péché lance une mauvaise odeur. Ele não suporta mais. Il ne supporte plus. Amém. Amen. Parece bom a mente inconversa, Il paraît dans une mémoire inconvertie, mas é o caminho da morte. mais c'est le chemin de la mort. O pecado é uma coisa agradável Le péché, c'est une chose agréable. para o coração inconverso. Pour un cœur inconverti, Parece bom a mente inconversa, ça paraît avec une mémoire inconvertie, mas é o caminho da morte. mais c'est un chemin de la mort. Nada mais resta senão morte. C'est rien qui reste en dehors de la mort. Amém. Amen. O salário do pecado é a morte. Le salaire du péché, c'est la mort. E você deve colher esse salário. Parce que tu dois produire ce salaire. Você tem semeado aos ventos, Toi, tu as semé le vent. agora você está colhendo Toi, tu tempestade. dois récolter le tempête. Os sinais espirituais Les signes spirituels, é a pregação do mensageiro ordenado por Deus. c'est la prédication des messagers ordonnés par Dieu. Não os agita mais. Oh, n'agite plus. Eles não estão mais agitados nessa pregação. Ils ne sont plus agités dans cette prédication. Porque eles são inconversos. Parce qu'ils sont inconvertis. Amém. Amen. O pecado é agradável Le péché, c'est agréable nas suas mentes. dans ses mémoires. Mas Mais é o caminho da morte. c'est le chemin de la mort. A pregação para eles Les prédications pour eux, não faz mais nada para eles. ça ne fait aucun effet. Entendam bem. Comprenez bien. Vocês que gostam muito de copiar os outros. Vous qui aimez imiter les autres. Puxa, estão aí na mesma igreja. Parce que nous allons dans une même église. O irmão fulano fez assim. Le frère tel a fait comme Eu ça. também vou fazer. Moi aussi, je vais faire comme ça. A tua moda Ta mode, não é teu irmão. ce n'est pas ton Não é frère. tua irmã. Ce n'est pas ta A soeur. tua moda é a Ta palavra. mode, toi, c'est
O Pedro disse, Parce que Pierre a dit alguns, qu'il y a quelqu'un, sua condenação, il y a quelques-uns, leur condamnation. eles já foram condenados antes da fundação do On mundo. était déjà condamnés dès avant la fondation du monde. Uma irmã está na igreja, Une sœur qui est dans l'église, mas já foi condenado antes da fundação do mundo. elle a été déjà condamnée dès avant la fondation Um du irmão monde. está na Et igreja, un frère qui est dans l'église, já foi condenado antes da elle fundação est do déjà mundo. condamnée dès avant la fondation du monde. Como descobrir esse irmão? Comment découvrir ces frères Se a pregação não está lhe mudar. si la prédication ne le change pas? É alguém que já foi condenado. C'est quelqu'un qui a été déjà condamné. Aquele que foi escolhido C'est lui qui a été choisi. antes da fundação do Avant la mundo. fondation du monde, E quando ouve a palavra, pendant qu'il écoute la parole, ele crê il croit, e se conforma à il palavra. se conforme à la parole. Você vê alguém a palavra, a pregação bate. Ele sempre assim. Si tu vois quelqu'un qui a la prédication frappe, il reste comme ça, Ele é o mesmo. c'est-à-dire qu'il est le même, il ne change pas. Ele já foi condenado, Et donc, il a été déjà condamné. mas ele vem na igreja Mais il vient seulement à l'église nos ajudar a bater palma. pour nous aider à frapper les mains. Amém? Ele vem na igreja Il vient à l'église para nos ajudar na contribuição. pour nous aider à la contribution. Precisamos chavar. Nous faisons le dollars. Ele está ajudando o povo de Deus Il aide le peuple de para ter Dieu bom lugar, ouvir a pour palavra avoir un bon lieu pour e vivre la as suas parole. vidas mudam. Et que leur vie change. Ele próprio et lui-même. Já foi Il a condenado. été déjà condamné. Amém? Amen. Ele disse: a pregação do mensageiro ordenado por Deus La prédication des messagers ordonnés par Dieu não nos agita mais. ne les agite plus. As mulheres podem rir em sua face. Les femmes peuvent rire dans sa propre face. Ah, ele também é demais. Lui aussi, c'est trop. Por quê? Pourquoi? Eles são pecadores. Ce sont des pécheurs. Estão nas Ils sont trevas. dans les ténèbres. Eu acho que as irmãs vão entender bem. Je pense que les sœurs comprennent bien. As mulheres podem rir em sua face Les sœurs, femmes peuvent rire dans sa face. e dizer: Et dire, eu tenho que ir ouvir tal coisa como está. je dois aller écouter cette chose. Veja, se isso não tem se repetindo novamente. Si ça ne se répète pas à nouveau. O que é isso? Qu'est-ce que c'est ça? Amnésia C'est espiritual. l'amnésie spirituelle. Exatamente o que? Exactement c'est quoi? Eles se esquecem que Deus e sua palavra são o mesmo. Ils oublient que Dieu et sa parole sont les mêmes. Ele não muda. Il ne change pas. Deus não pode mudar. Dieu ne peut pas changer. A fraqueza de Deus La faiblesse de Dieu, é essa aqui. c'est ça. O homem pode mudar. L'homme peut A changer. natureza La muda. nature change. Mas Deus, Dieu, Ele é o mesmo. il est imméable. E quando a sua palavra sai, C'est-à-dire que sa parole sort. Ele está ligado na sua palavra. Il est lié dans sa parole. Ele não tem como modificar a sua Il palavra. n'a plus comment changer sa parole. No reino, Dans un royaume, havia um rei. il y avait un royaume. Esse rei Et ce roi deu a ordem a donné un ordre que cada homem que chaque homme que vai ser executado, qui sera tué, antes dele ser executado, avant d'être tué, ele deve pronunciar a última palavra. il doit prononcer un dernier mot. Então, Alors, quando ele pronuncia a última palavra, pendant qu'il prononce le dernier mot, assim que vai ser executado. c'est comme ça qu'il sera mort. E um jovem cometeu o erro. Et un jeune homme a commis une erreur. E depois, chegar ao tempo de ser executado, Arrivé au temps d'être tué, ele disse, il a dit, falaram nele, fala, pronuncia uma palavra. on lui dit prononcer une seule Você chose. já está morrendo? Quand toi tu meurs déjà, O jovem disse, le jeune a dit, para me dar ainda água de beber, donnez-moi l'eau à boire antes de me falar. avant de parler. Eu, antes de falar, Avant que je parle, tenho que beber água. je dois boire de l'eau. Então, o chefe disse, sim, Mais il a dit oui, você te dá água. donne-lui de l'eau. E deram água. On lui a donné de l'eau. Antes de matar esse jovem, Avant d'exécuter ce jeune homme, tem que beber água. il doit boire de l'eau. O jovem pegou a água Le jeune homme a pris de l'eau, e despejou no chão. a versé sur terre. E a palavra do rei disse, Et le mot que le roi dit, antes de